Paz, irmãos. Mais uma vez nós estamos começando mais uma aula dons de elocução. Neste dom estaremos falando sobre dom de profecia. Glória a Deus. Variedade de línguas e interpretação de línguas. Então vamos lá. Dom de profecia, que Paulo fala lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10, ali onde fala o que é dom de profecia, né? Dom de profecia, relatado por Paulo, 1 Coríntios 14, refere-se à mensagem espontânea inspirada pelo Espírito, em uma língua conhecida para quem fala e também para quem ouve, né? Objetivando a edificação, exortação e consolação para a igreja. Então, de propósito, dom de profecia tem propósito para edificar, consolar, exortar a igreja de Deus. Para que a igreja de Deus, a profecia fala para a igreja, a profecia fala para outras pessoas, para que a igreja de Cristo tenha edificação, seja edificada através da palavra, através da mensagem, através da profecia. Antigos também tinha profetas, né? Profetas, agora não tem profetas, agora a igreja tem ministério ou dons de profecia, dons que Deus deu para a sua igreja. Este dom deve ser usado para a edificação da igreja. Não poucos os crentes e igrejas locais sofrem com as consequências das falsas profecias. Como Paulo instrui a igreja de Corinto tinha muitos problemas e instrui para que serve a profecia, mas dias de hoje ainda continuam sofrendo com as falsas profecias, ou outros que dizem ter dom de profecia, mas não têm, porque tem que ser guiado pela palavra de Deus. E a profecia tem três propósitos: edificar, consolar e exortar. Se não edificar, se não consolar, se não exortar, podemos dizer que não é de Deus. Porque o que vem de Deus é para edificar, consolar e exortar. Então muitas igrejas ainda sofrem com isso aí, né? Com falsas profecias. E apesar disso, Paulo exorta a nós não desprezar ou sufocar as profecias. Então nós também não pode desprezar. Tem que avaliar, tem que ter cuidado. Então não pode desprezar qualquer profecia. Um dos maiores erros que o cristão pode cometer, quando Deus está falando, dizer que não está falando. E outro erro que pode cometer, quando não está falando Deus e dizer que Deus está falando. Então, erros que devem ter cuidado. As escrituras orientam que examine tudo, né? Examine, avalie através da palavra de Deus. Não é para julgar o irmão ou a irmã que está sendo usado por dom de profecias, mas se o conteúdo, o que está ali, né, para ser usado. A relevância de dom de profecia. O dom de profecia é tão importante para a igreja de Cristo, que o apóstolo Paulo exorta-nos a buscá-los, né? Paulo se busque dom de profecia, você pode buscar. É precisa. Nós precisamos, é importante para a igreja. Os crentes de Corinto deveriam julgar as profecias quanto ao seu conteúdo e a origem de onde ela procede. Um irmão ou irmã profetiza, nós avaliamos não pela vida que vive, não pela forma de ser, mas através da palavra de Deus. Examinar, né? Colocar na balança se isto está dentro da palavra de Deus, porque esta pode ser que não seja. Então tem que saber, para isso tem que avaliar dentro da palavra de Deus. A profecia é avaliada através da palavra de Deus, porque falsos profetas ou outras coisas, porque a profecia pode vir em três fontes, três distintas, né?
pois elas possuem três fontes distintas. Pode ser Deus, pode ser homem ou pode ser diabo. Se é de Deus, então passa dentro da palavra de Deus. Se é de homem, é pelas emoções, né? Pelo o que ele pensa, o que ele age. Se for o diabo, o inimigo está querendo enganar. Então, para isso tem que ter conhecimento, para isso tem que ter tom de discernimento, para entender, para visualizar através da palavra de Deus. Por isso que Jesus nos alerta, Jesus nos orienta. Jesus disse: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm, né? Que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então, pessoas vêm para enganar, né? Quantas pessoas são enganadas, né? Pessoas levadas pelas profecias. Então tem que ter cuidado. A profecia contribui. O propósito da profecia. A profecia contribui para a edificação do crente. Porém, ainda existe muita confusão a respeito. Muitas profetadas, né? Muitas que não edificam, destroem, magoam, entristecem a igreja de Deus. A profecia tem que ter para edificar. Muita confusão no meio das igrejas, respeito ao uso dos dons, né? Em especial das profecias. Sua função é a de líderes, permitindo que as igrejas que lideram sejam guiadas pelos supostos profetas. Irmão, isso é caos. Não pode acontecer isso. Jesus já deixou sua palavra. Sua palavra é verdadeira profeta. Sua palavra é verdadeira profecia. Tem que ser guiado pela palavra de Deus. Não pelos sonhos, pelas profecias, né? Se o profeta se levanta na igreja, o líder avalia se está dentro da palavra de Deus. Também não pode sufocar. Tem que ter liberdade pelo Espírito Santo. Mas tem que ter dom de discernimento para saber de onde está vindo, quem é a fonte, aonde veio, né? Da onde veio. Glória a Deus. Variedade de línguas. Variedade de línguas é a habilidade de falar uma língua que o próprio falante não entende, para fins. Qual é o propósito? Qual é o fins? Louvar a Deus em oração e transmissão. E uma mensagem divina. Então, para servir para transmissão, uma variedade de línguas. E ele acrescenta que tal conclusão é insustentável, pois os listas que temos ali, todos os dons vêm para a edificação da igreja, né? Para a edificação da igreja. Então, isso é dom, variedade de línguas, né? Qual é a finalidade? Edificar a vida espiritual da igreja. Ele edifica a igreja, falando línguas. Mas como que vai edificar a igreja? Tem que ter intérprete. Sem intérprete não poderá. Então, senão será autoedificação. As línguas, ao contrário da profecia, não edifica ou exorta a igreja. Elas são para a devoção espiritual do crente, que recebe este dom. Então, esta variedade de línguas, até agora, os dons sempre edificam os outros. Dom de cura, dá para outro. Dom de maravilhas, outro que é curado. A segunda pessoa sempre é curada. Os dons sempre vai para a segunda pessoa. Primeira pessoa não recebe, ele tem dom. Deus deu dom. Então, ele cura. Então, a segunda pessoa é curada. Profetiza para a segunda pessoa, para a igreja, para o irmão. Variedade de línguas. Ele serve para ele. Autoedificação. Ele, quando está falando de línguas, não está edificando a igreja, está se autoedificando. Ele precisa ser edificado, ele precisa crescer. Então, ele pode estar falando línguas e auto-se edificando. Ele se revestindo da glória de Deus, se enchendo de Deus. Ele está sendo cheio de Deus. Está falando em línguas.
Então, essa língua é lindo por causa disso, ele auto-edifica. Ele pode profetizar também, mas aí quando estiver profetizando em línguas, tem que ter intérprete, para que a mensagem seja alcançada, ou melhor, a igreja seja edificada. À medida que o servo de Deus fala em línguas estranhas, vai sendo também edificado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai edificando ele, vai fortalecendo, vai renovando. E dons ainda continua, né? Desde o dia do Pentecostes, todos os crentes reunidos no cenáculo foram batizados com o Espírito Santo. Falaram em outras línguas pelo Espírito Santo. É um dom tão útil à vida pessoal do crente. É mesmo dia quanto foi nos dias da igreja primitiva. Então, continua, precisa. Né? Dons atualmente opera no meio da igreja. A igreja tem que orar. Nós, a igreja de Deus, temos que buscar orar a Deus para Deus possa encher sua igreja, repartir com dons espirituais. Né? Interpretação das línguas. A interpretação das línguas é uma habilidade de interpretar no próprio vernáculo. Interpretar no próprio vernáculo aquilo que foi pronunciado em línguas. Na igreja de Corinto havia certa desordem no culto, com relação com os dons espirituais. Paulo os advertiu dizendo: e se alguém fala língua estranha, faça-se isso por 2, 1 muito 3, e que por sua vez haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo com Deus. Quem fala em línguas, profetizando, tem que ter intérprete para que ele seja interpretado e entregue a mensagem. Mas se não houver naquela igreja o intérprete, então o irmão fica quieto, falando com Deus, adorando a Deus, em língua, se enchendo de Deus. Há diferença entre dom de interpretação e a dom de profecia. Primeiro, são os dons distintos. O dom de interpretação das línguas, primeiro dom de interpretação das línguas, necessita de outra pessoa. Dom de interpretação de línguas precisa de alguém. Ele não vai interpretar o quê? Necessita de outra pessoa que também capacitada pelo Espírito Santo para que interprete a mensagem e a igreja seja edificada. Do contrário, os crentes ficarão sem entender nada. Então, quem fala em línguas tem que ter intérprete. Orar para que haja intérprete. Então, assim a mensagem será entregue. Se não há intérprete, não há mensagem. Mas profecia não. A profecia não existe necessidade de um intérprete, porque ele tem dom de profecia. Ele vai entregar a profecia, a igreja vai entender, porque é para a edificação da igreja. Caminhando para a conclusão, este é um resumo para que você possa aprender, para que você possa ouvir, para que você possa estudar e você possa ministrar a sua igreja, possa ministrar os irmãos, incentivar para buscar os dons espirituais, para que possa buscar dom de interpretação, né? Interpretação de línguas, variedade de línguas e dom de línguas. Concluindo, né? Tem algumas pessoas, né? Os cessacionistas dizem que acabou, só na igreja primitiva que acontecia. Não, Deus não mudou, Deus é mesmo, ontem, hoje, eternamente. Deus operou na igreja primitiva, ainda opera, ainda trabalha. A igreja está aqui. A igreja é o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. Então, Cristo trabalha através da sua igreja, através do Espírito Santo. Então, os dons espirituais estão ativos na igreja. Então, ainda hoje, Deus cura, Deus restaura, Deus batiza, Deus dá dons espirituais para a sua igreja. Basta nós se dispusermos, basta a igreja se colocar diante de Deus e buscar os dons espirituais.
Então, esse pessoal, essa turma, dizem assim, acabou, já cessou, não precisa mais. Continua, acredite. Você que está buscando, você que tem essa ideia que acabou, não acabou não. Pode buscar que você pode receber. E Deus não mudou, Deus é o mesmo. Deus continua abençoando os crentes com suas dádivas, ornamentando sua igreja, com os dons, com poder. Por isso que falamos dons de poder. Deus continua revestindo sua igreja, continua adornando sua noiva. Portanto, não podemos desprezar os dons de profecia, de falar em línguas estranhas e de interpretá-las. Porém, tem que ter cautela, tem que ter cuidado, guiado pela palavra de Deus, com ordem e decência, guiado pelo Espírito Santo. Façamos tudo conforme a Bíblia ordena, como a Bíblia orienta, com sabedoria, com decência, com ordem. Agindo desta forma, Deus usará os seus filhos para que sejam portadores das manifestações gloriosas do céu. Então, fique com esta palavra. Não despreze os dons de profecia. Não despreze. Tem muitos que desprezam. Não deixe irmão levantar. Não deixe irmão profetizar. Não deixe irmão falar em línguas. Não dá liberdade ao Espírito Santo. Mas nós, onde há Espírito Santo, onde está o Espírito Santo, ali há liberdade, irmão. Ali há liberdade. A igreja é um povo de Deus, um povo que adora, ao Senhor, exalta, e dons se manifestam para exortar, para edificar, para consolar a sua igreja. Então, deixe a liberdade. Também não vai se curvando diante das profecias, não vai acreditando a todas as profecias, mas vai examinando as profecias, vai com cautela, analisando. Peça a Deus dom de discernimento, para que você julgue a profecia, mas não a profeta, não aquela pessoa, não a irmã, mas o conteúdo. Em nome do Senhor seja glorificado. Fique com esta palavra, em nome de Jesus. Amém.